Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos prosseguindo aqui com o nosso estudo do livro de Atos. E nós estamos entrando no último capítulo de Atos, no capítulo 28, e eu vou ler aqui então o trechinho inicial deste capítulo, versículo 1 ao versículo número 6. Diz assim, olha: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha aí, muito bem. Bom, queridos irmãos, nós vemos aqui então o naufrágio, né, de todas aquelas pessoas, 276 pessoas lançadas ao mar, né, e elas vêm nadando, então, e aqui então diz que eles descobriram que aquela ilha era a ilha de Malta. Foi uma ilha no mar Adriático que ela tinha sido conquistada e habitada pelos fenícios, e então eles chegam ali naquele lugar. E dizem então que os bárbaros, bárbaro era um termo utilizado tanto pelos judeus quanto pelos romanos para estrangeiros. Tem algumas versões até que falam indígenas aqui nesta passagem. Então, bárbaros não quer dizer que sejam pessoas que façam barbáries. Essa conotação que a palavra tomou ao longo do tempo de pessoas não civilizadas, não cabia aqui na época, porque os romanos, eles diziam assim jocosamente daquelas pessoas que não falavam, né, o latim ou o grego, eles chamavam eles de barbar. E aí com o tempo virou bárbaros, né? Então, bárbaros seriam aqueles que não falavam a língua, né, as quais eram consideradas línguas oficiais daquela época, como pode-se ver, né, o latim, o grego, né? Então, aqui diz que os bárbaros, ou seja, aqueles estrangeiros, na verdade, quem era estrangeiro eram eles que estavam chegando na ilha. Mas eles chamam ali, Lucas chama ali os estrangeiros, diz que eles foram muito hospitaleiros. Por que ele disse isso? Isso é digno de nota. Porque geralmente, quando acontecia algo assim, um naufrágio, e aqueles náufragos chegariam à praia, as pessoas, os habitantes daquele lugar, geralmente não tratavam essas pessoas com muita hospitalidade, abusavam, judiavam das pessoas, né? E aqui não, diz que eles trataram com muita hospitalidade, né? Acenderam uma fogueira, estava muito frio, chovia muito, né? E ali o que acontece é que os soldados, muito provavelmente, colocaram num grupo, né, juntos, todos os prisioneiros. E isso acaba ficando então muito claro para os habitantes daquela ilha que aquelas pessoas, eles eram criminosos. Dentre essas pessoas estava Paulo, né? E ali então Paulo, perto do fogo, ele junta, né, gravetos para jogar na fogueira, e no meio dos gravetos havia uma víbora, uma cobra, né? Nós sabemos que as cobras, no inverno, elas também hibernam, elas ficam letárgicas. Muito provavelmente essa cobra estava hibernando no meio dos gravetos, e quando Paulo foi jogar no fogo, o fogo acorda aquela víbora que lhe
pica na mão e diz que ela fica pendurada. E é interessante que a gente vê aqui que aquelas pessoas, os habitantes daquela região, conheciam muito bem os animais daquela região e sabem que era uma víbora, até colocam aqui víbora no sentido de venenosa. E devia ser uma víbora muito venenosa, que matava quase que instantaneamente, porque eles falam a respeito do tempo em esperar, né? E aí acontecem aqui duas coisas muito interessantes para a gente destacar, né? Para nós estarmos destacando. A primeira é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus, a promessa do Senhor Jesus, né? Que diz que aqueles que lhe seguirem, né? Mal algum lhes aconteceria. Picadas de cobra, venenos, pisareis em escorpiões e serpentes, e nada lhes acontecerá. Aqui cumpre-se a palavra de Deus, né, que está no Evangelho de Marcos. Ali cumpre-se, então, a palavra de Deus. Inclusive, Paulo, ele estava protegido por Deus, porque havia uma promessa sobre a vida dele. O Senhor Jesus, lembra, havia lhe aparecido e disse que ele, da forma como ele tinha falado ali naquele lugar, ele falaria em outros lugares também. Desculpa, meu celular tocou. Ele também falaria em outros lugares, em Roma, né? Para reis em Roma. Então, ele estava protegido pelo Senhor e a gente então tem que entender isso. A segunda coisa que eu queria falar aqui, que é muito interessante, irmãos, nós estarmos pontuando também, é a questão de como o ser humano, ele é ávido, é fácil para o ser humano criar monstros e deuses, né? Aqui pela segunda vez acontece com Paulo isso, só que ao contrário. A primeira vez aconteceu, está lá no livro de Atos 14, quando Paulo e Barnabé em Listra, e Paulo ali, ele faz um milagre e ele cura um paralítico de nascença, que nunca tinha andado, e aquela pessoa é curada pela fé. E aquele povo de Listra, então, diz que os deuses desceram à terra e chamam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, e é com muita dificuldade que eles fazem com que as pessoas não sacrifiquem bois em favor deles, e em seguida, instigado por judeus, né, Paulo é apedrejado, ou seja, Paulo passa de um deus para um monstro em questão de segundos, né? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui os habitantes daquela ilha, eles falam, né, que eles primeiro citam uma deusa, né? A deusa Duque, que era a deusa da justiça. E então eles pintam Paulo como um monstro, porque Paulo está no meio do grupo de prisioneiros, e quando a víbora lhe morde, eles citam, olha, esse camarada deve ser assassino, porque se livrando do naufrágio, a justiça, você vê que justiça está com J maiúsculo aqui, então é uma personificação, uma divinização da justiça, que era uma deusa local, né? A deusa da justiça. Então eles falam, esse homem deve ser um monstro, um assassino, porque ele não morre lá, e aqui a justiça, né, a deusa, vai lhe matar. Mas o que acontece? Ali, mais uma vez, a vida de Paulo destrói os falsos deuses. Está vendo que coisa? É só sermos fiéis a Deus, irmãos, fiéis a Deus, que a nossa vida, nossa própria vida, se torna um livro nas mãos de Deus. E aí, então, ali ele já destrói essa deusa, né? E aí, o que acontece? Só que daí eles partem para o outro lado, para o outro extremo, e falam, não, então ele é um Deus, certo? Então, para que você veja como é fácil
da mente humana fazer de pessoas, situações, coisas, criar monstros ou deuses. Nós estamos vendo, por exemplo, aí a morte do jogador argentino Maradona, aonde ele é cultuado como um deus. Por ter sido um grande jogador de futebol, existe até uma igreja, né, onde ele é cultuado como um deus, né? Então, irmãos, olha só que perigo que existe em toda a mente humana, né? Principalmente nos homens que não são iluminados pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Liberta a nossa mente de nós fazermos estes julgamentos, né? Julgamentos completamente sem fundamento, né? Julgamentos estes que nos levam à loucura, inclusive, de criar monstros e de criar deuses. Este é o intuito que a gente vê muito esse jogo na política, com as fake news, né? Querendo mover a mente das pessoas em um certo caminho, né? As fake news geralmente levam as pessoas a pensar, a julgar aquelas pessoas das fake news como monstros ou como deuses, certo? Então é por isso que nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Amanhã nós voltamos, hein? Essa semana nós vamos acabar o nosso estudo do livro de Atos. E amanhã estamos de volta, então, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.